Obrigada, Cami, por nos auxiliar aí com o manuseio da nossa apresentação. A gente vai falar hoje sobre compliance na indústria farmacêutica e aprender de uma forma muito simples. Nós fizemos um bate-bola, eu, Marcela e Renata, então a gente vai dividir aí a apresentação, vamos fazer bem dinâmica para não ficar aquela coisa maçante de aula. Então, Cami, pode passar, por favor. O objetivo de hoje é a gente justamente desmistificar que a indústria farmacêutica é um bicho-papão. Então, a gente vai descomplicar esse tema e mostrar como ele impacta no setor do dia a dia. Então, rapidamente, quem eu sou, o Vini já falou, já entregou minha idade, eu tenho mais de 26 anos aí de experiência em multinacional, do setor farmacêutico e também em mercado financeiro de capitais. Hoje, ele me deu a honra de ser o meu sócio, então eu sou sócia do Vinícius da consultoria, na CASSE, e, enfim, aí eu tenho meu currículo, vamos passar e no final a gente tem os contatos. Marcela, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Quero agradecer o Vini, a Camila e a Tati também pelo convite e a Rê pela parceria. Bom, vou falar rapidamente também, eu sou advogada, comecei atuando no jurídico de grandes empresas, mas me apaixonei pelo compliance quando eu fui convidada a apoiar o compliance em uma aplicação de algumas medidas disciplinares e eu cavei isso. Eu fui até a compliance officer na época e falei, olha, eu quero entrar para o seu time. Um tempo depois ela falou assim, oi, hoje eu tenho uma vaga. E aí eu entrei no compliance e é realmente apaixonante. E hoje eu estou numa empresa de dermocosméticos e como a Tati falou, no primeiro momento você acha realmente que é um bicho de 7 cabeças, depois você vai entendendo que tem particularidade sim, e tem muito espaço ali para o compliance atuar, e eu espero que vocês gostem essa noite do que a gente vai trazer. Boa noite para todo mundo, eu sou Renata Franco, Vini, Camis, Tati, obrigada aí pelo convite para participar do Mastermind, para entrar e ajudar essas brilhantes meninas aqui junto comigo, principalmente Marcela, muito parceira, né, a gente fazer toda essa roda, esse conhecimento girar, né. Bom, eu trabalho na área de compliance tem pelo menos 12 anos já, eu comecei o início da minha carreira numa empresa de consultoria, junto ali, antes inclusive do lançamento da Lei Anticorrupção Brasileira, aqui no mercado, então eu praticamente nasci como profissional de compliance junto com a legislação de corrupção brasileira, né. Nesse tempo que eu fiquei na consultoria, durante 10 anos, um dos meus ramos de especialização era o ramo de life science, então eu atuava ali muito com as farmacêuticas, operadoras de saúde, muito na parte de monitoramento e auditoria de terceiros, e com isso, consequentemente, fazendo a avaliação dos programas de compliance de cada uma delas, né, e aí olhando toda essa parte dinâmica, e hoje eu saí dessa área, nos últimos 3 anos eu estou atuando no ramo marítimo, completamente diferente, mas a paixão ali pelo ramo farmacêutico, ele continua um pouquinho aqui dentro do meu coração, né, e eu estou aqui para ajudar com essa vivência que eu tive durante esse tempo nessa indústria. Espero que a gente traga aí um conhecimento um pouco diferente, como a Tati falou, né, é um ramo específico, diferenciado, né, e ele tem as suas peculiaridades, e a ideia aqui hoje nessa sessão é exatamente isso, né, a gente trazer isso para a realidade. Então vamos começar, né, vai começar comigo. Primeiro de tudo, acho que é sempre bom a gente relembrar aí o que é o compliance, né? Como é que o compliance ele é formado? E ele, basicamente, ele é formado por esses 3 pilares, né? Eu costumo dizer que é como uma roda de qualidade ou de muitos sistemas que a gente conhece em qualquer lugar, né? São 3 pilares fundamentais que eles precisam acontecer, que é o pilar da prevenção, o da detecção e da resposta, né? Prevenção é muito a ver com seguir regras. Então, para que a gente possa fazer todo esse pilar funcionar, a gente precisa que essas regras elas estejam muito bem estabelecidas para que elas possam ser cumpridas, né? E com o máximo de clareza possível, né? Isso, tendo todos esses pilares ali em consonância, né? Eles nos ajudam a evitar vários tipos de risco. Consequentemente, a gente evita ali vários problemas legais, regulatórios, de reputação e também problemas financeiros, né? Às vezes a gente esquece um pouco disso, mas tudo tem um impacto financeiro na companhia, né? Então, bastante sobre isso. E aí, quando a gente tem todo esse arcabouço em funcionamento, onde a gente consegue fazer a prevenção atuar de maneira correta, e quando ali a prevenção ela não é suficiente, mas a detecção ela é capaz de pegar o problema na hora que ele está acontecendo, e aí você consegue aplicar uma medida disciplinar adequada, né? Você ajuda a manter um ambiente com uma cultura ética viva, né? Promovendo aí sempre, mostrando que você agir da maneira certa
tomando as decisões certas, não só com foco no resultado final, mas também fazendo com que o caminho inteiro ele seja de práticas éticas, né, ele traz aí sim uma vantagem competitiva e também uma diferenciação no mercado, né? E também, obviamente, faz com que as pessoas se sintam muito mais à vontade, porque elas sabem como a empresa trabalha, o que a empresa entende como algo importante, e isso tem que ser em todas as áreas da empresa. E isso para garantir que a gente está aqui, né, todo mundo na mesma conjuntura, a gente acha importante trazer para vocês também lembrarem quais são os pilares de todo o programa de compliance, né? Qual é a base? Não importa em que indústria você esteja, em que lugar você vá, você vai sempre achar os mesmos pilares do programa de compliance, né? Então, começando sempre com o comprometimento da alta direção. A gente precisa ter a alta direção completamente engajada em desenvolver uma cultura ética de integridade. E eu costumo até dizer, na minha atual empresa, né, liderando os meus funcionários, de que isso aí é tipo pai e mãe, né? É uma coisa que a gente, quando traz, você tem que liderar pelo exemplo. Eu não posso ter um discurso desalinhado à minha prática, porque é igual minha filha. Se a minha filha me vê fazendo algo que eu estou falando para ela não fazer, por que ela vai fazer o que eu estou falando e não o que eu estou fazendo? Então, é a mesma coisa no ambiente profissional, né? A gente tem que ter esse tom do topo, a gente tem que ter uma gestão que lidera pelo exemplo, a gente tem que ter uma gestão que fala sobre isso, entendeu? Que traz esse discurso no dia a dia, que eles desenvolvem o speech, e não só no dia a dia, por exemplo, numa comunicação para todo mundo, que dia importante, vamos falar sobre ética. Não, é inclusive durante uma tomada de decisão. Poxa, vamos tomar isso, então vamos envolver o compliance, porque o compliance precisa nos ajudar a identificar esses riscos, ou olha, eu acho que tomar essa decisão tem um risco muito grande de uma possibilidade de fraude. E aí, não necessariamente precisa que o compliance esteja ali atuando em todas as esferas, né? Mas você vê que o tom traz do topo quando vem no próprio discurso que precisa ter decisões com base ética durante qualquer parte do processo. Então, isso vem muito ali. Então, ele demonstra nesse dia a dia. Segundo ponto, a gente, como mencionou antes, né? E, gente, eu falo igual uma matraca. Se vocês não interromperem, entendeu? Então, pode levantar a mãozinha. Ou então, se vocês se sentirem melhor, a gente até recomenda que vocês coloquem as perguntinhas no chat, que aí no final a gente junta todo mundo e responde as perguntas, tá? Mas fiquem à vontade. Voltando um pouquinho ao assunto, às vezes eu paro, né? Pode falar, Tati. Eu cometi um ato falho. Eu esqueci de explicar por que a gente está aqui, né? A gente está explicando sobre a indústria farmacêutica, mas, enfim, só para vocês entenderem, eu, Marcela e Renata somos do Mastermind que vai falar sobre indústria farmacêutica, né? Compliance e privacidade na indústria farmacêutica. Então, só fazer um disclaimer aqui, porque a gente já foi atropelando com muito conteúdo, mas eu queria aproveitar e apresentar. A Marcela vai ser a vice-presidente do Mastermind, a Renata vai ser a nossa secretária, e a gente quer muito que esse Mastermind ele esteja repleto de sorrisos bonitos igual os de vocês. Pode ir, Rê, obrigada. Desculpa aí eu... Nada, tamo junto. Então, voltando um pouquinho aqui, a gente tem esse apoio, só que a gente precisa também que as pessoas, elas saibam o que elas precisam fazer. E por mais que às vezes a gente tenha esse pensamento de que, todo mundo sabe o que é o certo, o que tem que se fazer, todo mundo sabe como agir, ou pelo menos o que espera. Na verdade, a gente que é do time de compliance, né, e que trabalha com ética e integridade, a gente não tem que esperar que as pessoas saibam. Na verdade, a gente tem que sempre estar um passo atrás ou um passo à frente, né, depende da sua perspectiva, e pensar que, na verdade, ninguém sabe nada. Então, você precisa dar o caminho das pedras para que as pessoas não tenham dúvida de como é que a empresa espera que determinadas ações ou determinadas condutas sejam tidas ao longo dos processos a serem executados. Então, para isso, você cria, sim, o seu código de ética, né? Qual é a sua Bíblia, ou qual é a sua, para quem é do meio jurídico, né, Marcelo pode me ajudar aí, né, ao seu, como é que é o nome daquele documento esqueci, gente, do legal. O código? O código, tem um nome, aquele livro grande que todo mundo usa. Gente, eu sou muito ruim nisso. Código Civil, ou CLT. Sim, um vai-de-meco, que reúne todas as leis.
A gente tem um monte de Bíblia para um monte de lugar para ensinar a gente a viver em sociedade, gente. Então, no compliance não é diferente. A gente tem que criar as nossas regras para viver em sociedade dentro da nossa sociedade companhia, né? E é isso, a gente tem que documentar valores, o que a gente espera encontrar em todas as pessoas que vão estar dentro daquela empresa, independente da forma ali como ela vai demonstrar, mas a gente espera ver esses mesmos valores, quais são os princípios que a gente quer divulgar como empresa, né? Quais são as regras que têm que ser seguidas, como elas têm que ser seguidas, e aí criar políticas que descrevam mais em detalhes quais são as condutas esperadas, como agir, se precisa ou não de aprovações para determinadas coisas, né? Se precisa ou não de registros para determinadas coisas. E aí vários temas entram dentro dessa parte de políticas e normativas, como política de conflito de interesses, brindes e hospitalidade, patrocínios e doações, a gente tem de direitos humanos, a gente tem também de canal de denúncia, que cobre aí diversas temáticas, né? A gente tem políticas de fraude, corrupção, suborno, lavagem de dinheiro, proteção de dados, a gente tem 1000 políticas que podem entrar nesse arcabouço, né? E isso aqui a gente ainda está falando do genérico, tá bom? Então, vocês já podem perceber que é bastante coisa. E aí, depois que a gente desenhou toda a estrutura esperada, né, a gente, de novo, tem que estar ali um passo à frente. Eu não posso esperar também que as pessoas leiam o que a gente escreveu. Afinal, vocês pensam lá, a gente estava falando de Código Penal, é um livro desse tamanho, com 20 milhões de páginas, que você é um ser humano normal, que às vezes não vai dar conta de ler aquilo tudo. E às vezes nem tem obrigação de saber aquilo tudo se você não precisa daquilo, né? Então, o nosso papel também é trazer essa informação de forma que a gente garanta que esses funcionários tenham ao menos uma noção de quais são os pontos principais daquilo que foi escrito, né, que eles precisam saber para eles trabalharem no seu dia a dia. Então, é treinar e conscientizar essas pessoas sobre essas temáticas, né? E, óbvio, o treinamento ele tem que ser algo regular, contínuo, tem que ter detalhe, tem que ter propósito, tem que ser para grupos específicos, de acordo com as necessidades daquele grupo, com focos diferentes. Às vezes, você vai falar do mesmo assunto de maneiras completamente diferentes, dependendo do departamento que você está atuando, né? E sempre trazer uma campanha de conscientização, porque a gente precisa lembrar as pessoas. A gente precisa lembrar que a gente tem normas para isso. A gente precisa lembrar as pessoas que a gente tem caminhos, onde que ela pode encontrar essas informações, com quem ela pode falar, para quem ela pode reportar determinadas coisas, né? E essas lembranças, elas precisam ser periódicas, com uma certa clareza. Então, é sempre importante que a gente traga esses elementos. De novo, é igual criança, gente. A gente tem que estar sempre ali. Olha, não bota o dedo na tomada. Olha, lembra que dia tal você tem que trazer alguma coisa. Então, é a mesma ideia. E depois, além disso tudo, a gente tem que ter uma ferramenta onde, obviamente, a gente falou muito da prevenção, e nesse caminho da prevenção, a gente tem que ter uma forma de detectar. E uma forma de detectar é através do próprio canal de denúncia. Mas para esse canal de denúncia ele funcionar, as pessoas precisam se sentir seguras e confiantes de que, quando eu fizer uma denúncia, essa denúncia não vai se voltar contra mim. Então, esse canal ele tem que ter uma anonimidade, ele tem que ser feito de uma forma que ele proteja a pessoa que está fazendo isso, que ele te dê o caminho das pedras para que você possa conduzir uma boa investigação, ou seja, ele tem que estar bem estruturado, com perguntas que tragam ali a suficiência de informações para que você faça uma investigação adequada. Ele tem que ter uma forma de você se comunicar com aquela pessoa sem que ela não se sinta protegida, né? Ou seja, que garanta ali uma comunicação anônima entre você e ela, né? E não necessariamente você precisa ter esse canal terceirizado, ele pode ser um canal interno, sim, mas é bom que haja um time independente para que só olhe para isso, até para que as pessoas se sintam mais confortáveis, tá? De que eu estou fazendo uma denúncia e a pessoa que vai investigar não é a pessoa que está todo dia ali me dando apoio com outras questões. Então, muitas vezes traz esse conforto maior, né? E aí sempre também trazer essa conscientização, né? Que as denúncias, elas vão ser investigadas, ou que elas vão ser minimamente respondidas de alguma maneira, né? Nem que seja voltar para o denunciante e falar assim, olha, a gente não tem condições de seguir com a sua avaliação por falta de informações suficientes. Porque às vezes a pessoa faz uma denúncia de uma linha, esperando que haja uma investigação absurda, e você volta para ela, assim, absurda quando eu falo é bem profunda, né? E aí você volta para ela com algumas questões e não tem resposta, e não tem como continuar. Mas isso não quer dizer que não houve uma avaliação, que não houve uma tratativa, né? Então, quando você devolve, você traz a ela o conforto de que a sua
informação, o seu ponto levantado, ele é importante, eu quero saber mais, mas, infelizmente, com o que eu tenho até agora de base, talvez não seja o suficiente para eu continuar. Se você puder abrir um novo com mais elementos, a gente consegue trabalhar sobre isso. Ela tem uma devolutiva, ela precisa da devolutiva. Ela precisa minimamente de uma devolutiva para dizer, a gente está investigando, a gente não está investigando, ou por que a gente não está investigando, ou o caso foi encerrado, e é isso, ok? E, claro, a gente tem que garantir confidencialidade para ambos os lados, não só para a pessoa que denuncia, mas também para o denunciado, né? Isso é muito importante. E aí a gente, depois disso tudo, entra nessa fase ali, né, de detecção e resposta, né? Então, uma parte ali ainda da detecção é falando sobre monitoramento, auditoria e controles internos. Você estabelece uma série de controles internos para te levantar alertas durante transações, para que você possa ali pegar potenciais variações ou potenciais pontos ali que pode ter uma fraude, pode ser um desvio de conduta, quando isso é possível, né? Ou indicações ali de que minimamente é uma área que precisa de uma análise mais aprofundada, porque tem algo acontecendo naquele setor, entendeu? E precisa de um entendimento maior. Então, você cria ali tendências para te ajudar a fazer um monitoramento de quais áreas dentro da corporação elas estão ali colocando você mais em risco do que em outras, para você ter um olho mais apurado, né? Com relação a isso também, você vai para essa parte de auditoria periódica. E aí você faz auditoria tanto na sua empresa, quanto em filiais, que ela venha ter em qualquer lugar do país ou do mundo, né, com relação ao seu próprio programa de compliance. Eu preciso olhar o que meu programa de compliance define hoje e como que as minhas pessoas elas estão atuando. Então, eu vou lá, eu vou fazer teste de presentes de hospitalidade para saber se os limites eles estão sendo respeitados ou eles não estão sendo. Eu vou fazer um teste de conflitos de interesses para ver se os conflitos que foram reportados, se teve alguma ação da companhia, né, alguma contratação que potencialmente pode ter uma relação com algum conflito que foi reportado e por algum motivo não foi avaliado durante aquele viés. Eu vou olhar patrocínios e doações para ver que tipo de empresa eu estou fazendo patrocínios e doações, tem uma série de coisas ali. E eu também vou fazer auditorias nos terceiros com quem eu trabalho, porque a gente tem uma responsabilidade solidária, e muitas vezes, dependendo ali de vários países, né, que a gente atua, você tem uma mais até do que solidária, né, você tem uma responsabilidade ali que ela é legal, até vista no contrato, que tem que ter aquela representatividade ou tem que agir conforme aquilo que é esperado, né? E aí você tem que avaliar sobre isso, né? Essa empresa, ela está agindo como a gente combinou no contrato? Ela está seguindo os mesmos padrões que eu espero que a minha empresa siga? Está sendo respeitado? Se forem mais fortes, ótimo, melhor ainda para mim. Mas se os delas são mais fracos que o meu, eu preciso que ela faça minimamente o que eu faço, para que isso não me traga mais riscos. E ali eu vou trazer uma devolutiva para ela também, porque eu, como responsável solidário, eu não tenho só que ir lá e também colocar ali uma mão de ferro e dizer, vamos acabar com o contrato porque você não está obedecendo um programa de compliance. Não é isso. A ideia é que você traga para ela o reforço para que ela melhore como meu fornecedor. Entendeu? Tati? Oi, não, é só para a gente prestar atenção no nosso tempo, porque a turma aí deve estar impaciente. E 1 hora de live, é só para a gente respeitar mesmo. Eu vou até falar, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, para a gente, em benefício do tempo, é melhor que coloque dentro do chat do que fazer interação durante a live, senão a gente não vai conseguir entregar o material inteiro. Obrigada, Rê. Tá bom, vou tentar correr, prometo. Acho que já está acabando. Bom, e aí a gente vai para o outro passo que também faz parte desse monitoramento, que é a gestão de riscos e due diligence. Então, muitos já devem conhecer, mas o due diligence basicamente é ali fazer a investigação antes da contratação ou mesmo no momento de renovação para saber o que é o terceiro que eu quero contratar, o que eu tenho contratado, como que ele está, como que está o programa de compliance dele, como que está a companhia, quais os riscos que naquele momento ali ele está me oferecendo ou não, entendeu? E eu vou fazer também um mapeamento dos riscos que a minha própria companhia tem por ela estar atuando no setor que atua, estar localizada onde ela está, qual é o tipo de cliente com quem ela se relaciona, quais são os terceiros com quem ela se relaciona, entendeu? Então, trazer todos esses elementos para saber exatamente quais são as ações de mitigação que eu tenho que ter para que esses riscos eles tenham pouca probabilidade de se realizar, tá?
E aí, para fechar, a gente tem a parte de resposta, né? Então, eu vou para a parte de investigação e ações disciplinares, que está muito relacionado ao canal, né? De você, primeiro de tudo, você tem que ter um procedimento da sua investigação e do seu canal para explicar para as pessoas como é que o canal funciona, como que se faz um reporte, o que tem que colocar, o que é esperado, né? E também para explicar para as pessoas quais são as disciplinas, medidas disciplinares que podem ser aplicadas e dependendo do nível de severidade. É claro que isso vai depender muito ali das situações que acontecerem, mas você tem que estabelecer um mínimo aceitável ali, tipo, se for uma ação, um item que tem uma criticidade baixa, vamos aplicar uma advertência. Ou se tem uma criticidade muito alta, pode ser passível de demissão ou ação legal, vai depender do caso. Então, assim, você cria steps de avaliação para que pelo menos as pessoas entendam de que forma elas podem ser condicionadas ou autuadas em função de um desvio de conduta, entendeu? Que seja identificado. E em investigações, só também para desvincular um pouco essa relação, elas não têm só a ver com o canal, não, tá? Elas podem acontecer por diversas outras maneiras que se entenda que seja necessário na companhia. E por último, melhoria contínua e atualizações, né? Um programa de compliance, ele é vivo, ele não pode ficar parado no tempo. As leis mudam todos os dias, a gente tem sempre novas regulamentações, novas informações, né? E aí é sempre muito, muito importante que a gente se mantenha constantemente atualizado. E de onde que vai vir essas atualizações? Não só de uma regra interna que você coloque na sua companhia de que você precisa fazer essa revisão, porque são diversas atividades que o time de compliance faz ao mesmo tempo, tem muita coisa para ser lembrada, então é bom que você tenha isso determinado, mas também a partir de legislações, a partir dos resultados das auditorias internas que você faça dentro da companhia e você identifique falhas, a partir de denúncias, a partir dos próprios treinamentos, onde as pessoas vão trazendo ali, elementinhos, vem uma fofoca do corredor, vem alguma coisa que alguém fala, não sabia, não sei onde está, nunca ouvi falar, ninguém nunca me ensinou sobre isso, poxa, a gente não faz assim. Entendeu? Então, você capta todos os elementos e vai procurando formas de como melhorar a cada passo ali do seu programa de compliance, tá? Obrigada, Rê. Quando a gente vê tudo isso, né, você pensa assim, caramba, implementar tudo isso na prática é caro. Sim, tem um custo implementar um programa de compliance, mas tem um custo ainda maior não implementá-lo. E quando você está falando de indústria farmacêutica, você tem públicos muito diferentes dentro da própria empresa. Vou trazer um exemplo até que é da minha realidade hoje. Eu tenho o time que está administrativo, que está dentro do escritório, que é uma outra abordagem, que é uma outra linguagem, que eu preciso sim cumprir todos os pilares que a Renata trouxe. Eu tenho um time que visita os médicos, e aí, gente, é um outro mundo. Eu estou dentro da mesma empresa, mas eu estou falando com outras pessoas. É outra abordagem, então são todos esses pilares de maneira diferente. Eu preciso me atentar nesse cuidado com os médicos, eu preciso atentar ao que o Conselho Federal de Medicina está falando para que não tenha fraude, para que não tenha desvio de produto, para que nas tratativas com os médicos eu esteja cumprindo o que o Conselho determina. Hoje é muito comum você ver os médicos nas redes sociais e os médicos ali divulgando seus produtos. Ele pode fazer isso ou não? Então, não ter um departamento de compliance ativo, você não vai saber responder essas perguntas. Tem indústrias farmacêuticas que ainda têm uma fábrica, uma produção, às vezes a fábrica, a produção está fora do Brasil, mas algumas ainda têm aqui no Brasil. Então, você tem pessoas que estão fabricando e operando. É outro público, já é um terceiro público, e aí você precisa tomar cuidado, de novo, com desvio de produto. Você precisa tomar cuidado com os EPIs, a maneira como você está manipulando aquilo. O departamento de compliance precisa atuar nesse quesito. E ainda tem algumas indústrias farmacêuticas, que é o caso da que eu atuo, que você tem um time específico que está ali desenvolvendo novas fórmulas, que está pensando na inovação, que está pensando em novos produtos, e é uma indústria muito dinâmica, porque os nossos consumidores, entre aspas, eles não são consumidores, eles são pacientes. Eles estão esperando por algo novo, eles estão esperando por novidade de produtos. Então, você precisa também tomar cuidado. Será que aquele time ali que está formulando, que está pensando em novas fórmulas, novos produtos, eles estão cumprindo o que a Anvisa está determinando? Então, a gente precisa se atentar nessas fraudes, nos desvios de produto, você precisa se atentar nas suas tratativas com os médicos, você precisa tomar cuidado com suborno, eu já vi diversas vezes, principalmente em época de eleição. As pessoas querem visitar a fábrica, um candidato a vereador, um candidato a deputado, eu posso visitar a sua fábrica, isso para mim era novo, completamente novo, mas eu vi isso na indústria farmacêutica. Eu posso visitar a sua fábrica? O cara era candidato a deputado. Ele podia?
Só o compliance vai poder te ajudar a responder isso. Você tem uma política que fala sobre isso, sobre as tratativas com agentes públicos? Eu ouvia também, Marcela, mas eu não participo de licitação. Você não participa de licitação, mas tem aqui um candidato que está querendo visitar a nossa fábrica. Será que ele pode visitar? Será que ele pode panfletar aqui dentro? Então, tudo isso para dizer que o custo de não ter o compliance é muito maior do que o custo de ter. Porque quando você tem, e é claro que você vai montar um compliance de acordo com o que a sua empresa está pedindo, você se resguarda de todas essas questões. Pode passar para a próxima, Camis. Isso aí eu vou te ajudar a gente fazer esse bate-bola, que a gente falou que no início a Renata ia vir com a introdução, e aí eu e Marcela a gente vai fazer aí uma dinâmica mais de bate-bola. Então, as áreas-chave de compliance na indústria farmacêutica, a gente dividiu aqui em 4 mais importantes e que são, digamos, o core business dentro da empresa. Quando você vai para qualquer tipo de indústria e você pergunta num gerenciamento de risco, qual é o seu calcanhar de Aquiles? Na indústria farmacêutica, eu diria que são essas 4 situações. Por exemplo, o que é a pesquisa clínica? É você assegurar a ética em testes, né? Seja com humanos e, por exemplo, o que é isso? Os testes científicos em humanos, eles são divididos em as pessoas que tomam placebo, que não é nada, é uma cápsula sem nenhum produto farmacêutico, e tem o próprio produto, o próprio medicamento. Então, isso tem que ser muito bem, digamos, olhado e monitorado pela área de compliance e outras áreas afim dentro da empresa, para que não haja nenhum tipo de pesquisa clínica fora da regulamentação. Em linha com isso, a gente tem a área de produção, que garante a qualidade e segurança dos medicamentos. Então, a área de compliance, além de tudo aquilo que a Renata falou, ainda tem que se preocupar com a produção dentro da indústria farmacêutica, dentro dos medicamentos. O que é isso? Existe ali uma série de requisitos que a própria Anvisa e o próprio Ministério da Saúde, eles determinam, seja em legislação e resolução, que precisam ser cumpridos. Então, por exemplo, a pessoa que visita uma fábrica, ela não necessariamente pode entrar com qualquer tipo de vestimenta. Ela tem que estar com uma indumentária tapando o cabelo, inclusive unhas compridas não pode passar por determinados lugares. E como você garante isso? Com um compliance bem robusto que anda em linha com a área de qualidade, tá? Outra área importante, e gente, só um minuto, a gente está correndo aqui, a gente vai realmente trazer todo o conteúdo, mas é que é muita coisa, e esse conteúdo ele vai ser distribuído durante o ano inteiro no nosso projeto Mastermind. Então, aqui, a gente está falando só bem en passant, mas para vocês terem uma ideia e pegarem esse gostinho de quero mais, tá? Então, o terceiro item, terceira área-chave que a gente chama na indústria farmacêutica é a área de farmacovigilância. O que é isso? Todo e qualquer medicamento que você compra, seja ele de prescrição ou um medicamento que você compra sem ir lá no balcão, você às vezes pode comprar direto na gôndola da farmácia, eles podem provocar no paciente um efeito adverso. O que é isso? Ah, Tati, eu tomei hoje um remédio para dor de cabeça, mas está me dando diarreia. Isso é efeito adverso? Sim. E existe uma legislação muito robusta e específica que fala sobre essas situações. Por exemplo, se você, dentro de uma empresa da indústria farmacêutica, receber uma ligação de um paciente dizendo que sofreu um efeito adverso, a legislação ela determina que imediatamente isso seja comunicado para a área responsável. Então, existe uma série de, digamos, passo a passo para serem realizados dentro da indústria farmacêutica, que se você não fizer, o paciente morre. Então, olha só, a gente não está lidando só com o compliance que fala, olha, você tem que cumprir essa regra, você tem que fazer isso ou aquilo. Mas se você não fizer dentro do prazo que a lei estabelece, que é imediatamente, a lei não fala 5 dias, 24 horas, não, ela fala imediatamente, o paciente pode falecer. Então, por isso é muito importante. E por último, aqui a área de marketing. Por quê? Porque a área de marketing ela promove práticas de divulgação de produtos. Então, isso tem que estar de acordo com as normas. Você não pode simplesmente dizer, o meu produto é melhor do que qualquer outro, sem que tenha um estudo científico por trás, né? Então, existe, sim, toda uma sistemática, todo um arcabouço, que também a gente vai falar sobre isso durante o ano, que faz com que todo e qualquer material publicitário que você veja, seja na televisão, ou numa revista, ou até uma visita ao médico, ele tem que ser revisado pela área de compliance e tem que participar dessa esteira de cuidado com o paciente. Pode passar, Cami, por favor.
Então, a Marcela também já comentou sobre isso. Hoje, qual é a grande importância da indústria farmacêutica e por que o compliance é tão importante dentro da indústria? Porque a gente não está falando ali de um vício do produto. Se você compra algo e esse algo vem com defeito, você troca o produto ou você é reembolsado, concorda? Só que se você tiver como o produto a saúde do paciente, se for errado, ele pode vir a falecer. Então, é uma indústria que lida, de fato, com a vida humana. É muito importante que esse compliance e outras áreas também, elas tenham essa consciência de que a segurança do paciente é o que é mais importante. Inovação permite avanços científicos dentro de limites éticos, então a gente tem que tomar cuidado que nem tudo aquilo que é avançado pode fazer bem ao paciente. Então, tem que ter muito cuidado com a vida, né, com o direito dele de vida. Então, não é qualquer teste que você pode fazer, e isso tem que ser muito bem acompanhado pela área de compliance. E confiança pública, manter a credibilidade da indústria perante a sociedade. Confiança pública é muito importante, gente. Eu até trouxe um exemplo, está no próximo slide, se quiser passar, Cami, por favor. É o caso da Hypera. A Hypera, na época da Lava Jato, ela não se chamava Hypera, ela tinha um outro nome, e era Hipermarcas, e ela, como foi envolvida dentro da delação da Lava Jato, isso manchou consideravelmente a sua reputação, de forma que hoje a própria Hypera teve que mudar o nome e ainda passa por algumas situações em razão de ter sido envolvida ali em escândalos de Lava Jato. Então, para vocês verem o quão importante é a reputação de uma empresa, que se você tiver ela por água abaixo, é capaz até de você mudar o nome, porque senão ela pode vir a quebrar, tá? Compliance aos colaboradores. A importância aqui da gente... A Renata falou isso no início, né, que o compliance ele é muito dinâmico, ele precisa sempre ser atualizado. Então, a gente precisa ter esse treinamento contínuo, a gente precisa ter políticas claras. Não adianta ter juridiquês em política, que as pessoas não vão entender, não vão ler. Não adianta também algo muito técnico. Eu já vi políticas, às vezes, do time de qualidade da indústria, que é tudo muito técnico. O time que fala do desvio de produto, que fala da falsificação de produto, muito técnico. Não adianta, as pessoas não vão entender. Então, as políticas precisam ser claras. Hoje em dia, com Visual Law, né, fica muito mais fácil até você... Hoje, o código de ética da minha empresa, por exemplo, é super dinâmico, todo colorido, cheio de desenhos. As pessoas vêm dizer que elas adoram ler. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, esse código de ética virou meu livro de cabeceira. Achei o máximo, né? Mas isso é raro, porque a gente coloca fórmulas ali muito profundas e querendo fechar tudo. Isso é um bom ponto. Você nunca vai conseguir traduzir tudo, Reja Tichão. Você nunca vai conseguir traduzir tudo na sua política ou no seu código. E isso é bom, isso não é ruim, porque as situações vão vir e você vai perceber, preciso atualizar minha política, eu preciso atualizar o meu código. A Renata também falou do canal de denúncia, que ele precisa ser seguro. E uma coisa muito importante, o compliance precisa estar próximo dos colaboradores. O compliance precisa aparecer. Como eu também, minha raiz é o jurídico, é diferente do jurídico que você às vezes fica num aquário, fica distante, você precisa de silêncio para trabalhar. O compliance não, ele precisa estar por ali, ele precisa estar circulando. Claro, diferente de quem está fazendo investigação, às vezes está numa sala separada. Eu atuei numa empresa que era assim, o pessoal de investigação ficava em outra sala. Mas o compliance precisa estar presente, as pessoas precisam saber quem é o compliance para ter esse acesso, para chegar perto das pessoas. Então, além dessa dinâmica que precisa ter, o compliance também precisa entender do business da empresa. Você precisa entender, se a gente está falando de indústria farmacêutica, a Anvisa, ela é super atuante. Então, você precisa estar conectado com as regulações da Anvisa, você precisa estar conectado com o Conselho Federal de Medicina, você precisa estar por dentro de tudo isso, para ser esse apoio dos colaboradores. O compliance é uma área de apoio, por isso que ele precisa estar próximo, por isso que ele precisa estar presente. Rê, você quer falar? Queria. Acho que também é importante trazer aqui, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso quando a gente estava discutindo, né? Qual que é a diferença desses pontos aqui para o compliance normal, né? Quando você fala de treinamento contínuo, a gente tem áreas aqui que vão necessitar de capacitações diferenciadas, né? Então, a gente tem, como a Tati falou, né? Como que a gente vai trazer uma capacitação para os vendedores, né? Os representantes de venda sobre os produtos que eles estão vendendo, como que eles podem vender, quantas prescrições, como é que ele vai se estimular as prescrições dos medicamentos de uma forma ética, que se mantenha ali de uma maneira saudável, né, para que isso não vire ali uma competição. Tem ali até alguns filmes, eu até esqueci de pegar o nome do filme como referência, que fala sobre grandes escândalos de corrupção mesmo, onde as prescrições elas eram usadas como fator de competição entre os vendedores para ali estimular
a receita de vendas da empresa a crescer. Então, tem tudo isso. E isso também traz com essa versão das políticas. A gente tem essas políticas diferentes que elas precisam do compliance tradicional, né? Que elas precisam ser desenvolvidas. Então, eu preciso ter uma política clara, né? De, por exemplo, na parte de marketing, tem uma parte só sobre mini meetings e speaker events, que são eventos ali que são feitos para médicos, para apresentação de novos produtos, e geralmente eles acontecem, por exemplo, essas mini meetings, se eu me recordo bem, são jantares em lugares assim muito bem quistos, muito bem apresentados, onde os médicos são convidados para participar, eles ganham amostras grátis. Também tem conferências em lugares que para muitos são lugares turísticos, né? E que ele precisa de uma regulamentação para que não se haja um excesso. A gente também tem regulamentação, por exemplo, para a distribuição de amostra grátis, que aquela amostra grátis, aquele produtinho que você recebe do seu médico, ela tem sim uma regra para não ser demais, para que aquela amostra grátis ela não seja usada para um desvio de produto, para uma venda paralela. Então, tem tudo isso. E esses canais, quando a gente traz aqui também, é um canal que ele tem que ser aberto ao público terceiro, mas também tem que ter um canal separado, como a gente estava mencionando. A farmacovigilância, ela é um canal. E ela é um canal específico para tratar de reações adversas e fornecer esse tratamento de segurança não automático, né, mas de imediato. Né? Então, ele precisa que aquela orientação seja clara e que seja clara para todo mundo. Existe um canal para farmacovigilância, existe um canal para reporte de denúncias, entendeu? São diferentes, com propósitos diferentes. Pode continuar. Perfeito, Rê. Pode passar, Camis. O próximo slide fala do benefício do compliance efetivo, e quando eu cheguei na empresa que eu estou hoje, eu falava no onboarding para aqueles que estavam chegando, e alguns ali eram novos, né, na indústria farmacêutica, e eu gostava muito de chamar a atenção de que não estamos tratando com consumidores, estamos falando com pacientes, como a Tati também mencionou aqui. Isso para mim também foi uma virada de chave quando eu mudei de indústria, né? Eu vim de locação de veículos, completamente diferente, entrei na indústria, então você não está falando com consumidor, você está falando com paciente, é um cuidado maior. E outro benefício e aí você pega também no apelo das pessoas, né? Ninguém quer trabalhar numa empresa que tem alguma mancha na sua reputação, ou que foi vinculada a algum problema de fornecedor. Ninguém quer trabalhar numa empresa desse tipo. Então, quando as pessoas chegavam na empresa e eu falava no onboard, eu deixava claro isso: ninguém quer trabalhar numa empresa que aparece no Jornal Nacional como algum problema. Ninguém quer isso. E hoje, tanto os consumidores como os pacientes, as pessoas reclamam muito rápido, e isso corre muito rapidamente. Então, a importância de você, como colaborador, sendo um colaborador da empresa, não estou falando diretamente com você como operador do compliance, mas você, colaborador, entender que o compliance também faz parte do seu dia a dia. Você também é responsável por esse compliance, você também é responsável por observar, viu alguma situação estranha, você vai no canal de denúncia, você achou alguma coisa estranha, vai lá ler na política se aquilo condiz ou não com o que a empresa espera. Então, você, como colaborador, também precisa ser esse agente do compliance. Então, os desafios da implementação, né? Qualquer situação que qualquer compliance officer, qualquer pessoa que trabalhe com compliance, sabe que aquilo que é novo assusta e muitas vezes acaba trazendo um pouco de resistência. Eu até contei para as meninas, enquanto a gente estava montando esses slides, que eu passei por uma fusão. Eu estava na indústria farmacêutica que tinha umas políticas e tinham seus procedimentos, e aí houve uma fusão no meio do caminho, e aí a outra empresa que foi adquirida justamente teve essa resistência de, poxa, mas na minha empresa tal podia, agora não pode. Poxa, agora fazia dessa forma e hoje não pode mais. E aí, resumo da história, tá? Para ficar bem objetivo. Eu consegui, dentro desse período, né, de um ano, que foi um período de implementar novas políticas, novos códigos, dar treinamento, fazer o monitoramento. Nesse período, eu consegui mostrar para os colaboradores as mudanças nem sempre são para pior, geralmente elas são para melhor. E tudo aquilo que é feito com muito cuidado e carinho acaba sendo refletido para as pessoas. Então, quando você estiver trabalhando dentro de uma indústria, ou, enfim, qualquer outro tipo de negócio que envolva compliance e que seja necessário haver uma mudança, debruce sobre isso, mostrando o carinho e, assim, como que melhora tanto para o business quanto para a própria proteção dentro da companhia para os funcionários. Então, realmente, é muito comum as pessoas resistirem a novos procedimentos, a novos controles, mas você, com um jeito, né, a toda a inteligência emocional que o compliance officer
tem que ter dentro da sua habilidade de carreira, vai passar por isso e vai conseguir ter êxito. Custos iniciais, então, assim, existem investimentos em sistemas e treinamentos que eles podem ser bastante significativos. Hoje, com o IA, a gente sabe que muitas empresas estão trabalhando com o IA, que é a inteligência artificial, e veio para revolucionar o mercado, e não tenho dúvida que já deu certo, e tem um custo, né? E toda área tem o seu custo, então não é só para a parte de marketing, de estratégia, mas até o próprio compliance e o legal já utilizam o IA hoje em dia. Outro desafio também de implementação na indústria farmacêutica é a complexidade regulatória, tá, gente? As leis e normas, elas mudam de forma constante. Ah, mas por quê? Porque a gente está falando de vida de pacientes. Então, cada vez que se descobre algo que pode vir a prejudicar a saúde, existe toda a necessidade de proteção. Lembrando, mais uma vez, a gente está falando aí de seres humanos, de vida, não é consumidor, é paciente. Então, é uma necessidade redobrada em manter aí esse compliance em linha e atualizado com essas normativas. Dentro desses slides ainda, a gente está falando de equilíbrio com inovação, então, ou seja, manter a conformidade sem frear os avanços científicos. Então, tem muita gente que também fica engessado, achando que, porque novidade não pode ser feito. E não é assim. A indústria farmacêutica, o profissional de compliance que trabalha na indústria farmacêutica tem que ser uma pessoa que consiga equilibrar, sim, o compliance, que é manter a conformidade, com os avanços necessários, seja para vender o produto, seja para treinar o seu profissional, o seu representante de vendas em algumas técnicas, para ele poder abordar o médico, enfim. Então, é esse equilíbrio que é muito necessário. Pode passar, por favor, Cami. Se eu não me engano, esse é o meu último slide, então eu vou falar aqui bem rapidamente para dar tempo da Marcela e Renata finalizarem a apresentação. Eu trouxe esse estudo que foi feito pela SAP, que eu achei muito interessante, e isso aqui a gente pode levar não só para a indústria farmacêutica, não, isso aí é para qualquer apresentação que a gente fale para a nossa alta liderança. O que é isso? É uma comprovação de que, por exemplo, numa empresa, o compliance, ele custa o equivalente a $222 por colaborador. Só lembrando, essa pesquisa ela foi feita lá fora, tá? Aqui dentro, eu acho que esse número ia ser muito diferente e a gente ainda ia ter uma vantagem muito maior, depois eu explico por quê. Só que, em contrapartida, o não compliance, ele resulta em uma despesa de cerca de $820 por funcionário. Mas por quê, Tati? O que é isso? Você evita cada dólar investido, falando em números mais fáceis, a cada dólar investido, você evita que haja fraude, você evita que haja ações judiciais, você evita que haja uma série de prejuízos financeiros para a companhia, que, somando tudo, dá essa diferença. Então, o retorno das empresas que possuem compliance é infinitamente mais vantajoso do que aquelas que não têm. E, como todo empresário, como todo CEO, como todo financeiro, enfim, como toda alta liderança gosta de ver números, eu sempre falo, esse estudo feito pela SAP, ele é perfeito. Então, Cami, obrigada, pode passar. Agora é com a Marcela. Antes de falar das tendências do futuro, eu quero só responder a Célia, que ela escreveu aqui, que é importante mencionar, que temos diferenças entre a farma nacional e a internacional. Muito bom ponto, Célia, porque, por exemplo, eu que atuo numa empresa que é francesa, no Brasil, a corrupção só é crime, a corrupção pública. Então, a tratativa entre os agentes privados não é crime de corrupção, mas na França é. Se eu não me engano, na Espanha também, alguns países na Europa, é. Então, eu, como indústria farmacêutica, né, como empresa francesa no Brasil, eu preciso observar essas tratativas com agentes privados. Então, por exemplo, o meu time de supply, quando vai contratar um fornecedor para alguma questão interna aqui, a minha due diligence é tão apertada como se fosse uma tratativa com agente público. Então, eu acho que temos muitos exemplos de indústrias farmacêuticas que são multinacionais. Então, você, além de ter que observar a legislação brasileira, você também tem que observar a legislação internacional. E, excelente ponto, no final das contas, são todos pacientes, estamos todos ali prezando pela ética nas tratativas. Tati? Só para contribuir com essa sua informação, as pessoas às vezes não sabem que, por exemplo, na indústria farmacêutica multinacional, né, na qual a pessoa privada também é considerada como a pessoa que está sujeita a receber o suborno, quando no Brasil não é assim, ou vice-versa, enfim. Existe no FCPA uma determinação que diz o seguinte, pode ser considerado agente público, tanto é que a gente
colocou isso dentro da própria indústria farmacêutica, o médico que dá aula no hospital federal ou municipal, enfim, que dá aula que recebe recursos públicos por dar aula nessas instituições públicas, e o médico que também clinica em hospitais que sejam do governo, que sejam do Estado, também são considerados agentes do governo. Então, olha só como é que é uma pegadinha. Pela lei, esses médicos, eles não são, vamos lá, pelo dia a dia, eles não seriam agentes do governo, mas a partir do momento que eles recebem do Estado e pelo código da própria indústria farmacêutica, eles podem ser considerados agentes públicos, estaríamos sujeitos aí às normas da corrupção. Então, só para complementar, não vou mais falar não, vou parar de deixar. Não, excelente, Tati, muito bom. E para falar um pouco das tendências futuras, que são muitas e acontecem de maneira muito rápida, muito dinâmica, a inteligência artificial, que hoje ajuda muito, ela pode ajudar até mesmo para que você, operador de compliance na indústria farmacêutica, consiga monitorar as regulações da Anvisa, que mudam constantemente, às vezes você pode estar desatualizado, mas a inteligência artificial vai te ajudar. O Conselho Federal de Medicina, e existe uma briga muito grande do Conselho Federal de Medicina, porque ele, entre aspas, quer legislar, e ele não pode fazer isso, mas as resoluções estão cada vez ditando regras, como se lei fosse, então a inteligência artificial ajuda você a fazer esse filtro. O que está pensando o Conselho Federal de Medicina agora? E dependendo da empresa, né, da sua atuação, você vai ter que olhar os conselhos regionais também, o que os determinados estados falam sobre aquele tema. Então, a inteligência artificial ajuda nesse ponto. Blockchain, que é uma tecnologia que permite registrar e rastrear as transições em uma rede compartilhada. Um exemplo da indústria farmacêutica, às vezes você que tem a fábrica aqui no Brasil, né, por exemplo, você não produz tudo na sua planta. Você, às vezes, precisa de terceiro para produzir algum produto seu. E como é que você vai garantir a ética nessa produção? Você vai comprar insumos de outros terceiros, você vai trazer matéria-prima de outros terceiros. E como é que você vai garantir que não teve uma falsificação ali, ou que tudo que você precisa realmente, aquilo que você adquiriu? Blockchain pode ajudar nisso. Esse slide especificamente, acho que ele merece uma live só para ele, para a gente aprofundar nesse tema, que é um tema bem legal, muito interessante. E Big Data, que bate com a inteligência artificial, você entender o seu mercado mesmo, né? A minha área de atuação não é especificamente com medicamento, mas eu atuo com cosmético. Mas aí, o que o consumidor, onde o consumidor está indo, consumidor / paciente, o que ele está adquirindo? Aquelas pessoas que estão buscando algum anti-idade, o que elas querem, o que elas estão buscando, o que realmente faz efeito. Então, essas análises de dados em grandes volumes ajudam e traz aquilo que eu falei no início, porque é um meio que precisa de muita inovação, precisa de muita novidade. Primeiro porque são pacientes que estão do outro lado, às vezes eles não têm muito tempo, não podem esperar muito, e o próprio mercado te pede isso, ele pede uma inovação. Se hoje você tem um produto que tem determinados componentes, daqui a 6 meses esses componentes não funcionam mais, ou alguém, a concorrência, descobriu alguma coisa e você vai ter que correr atrás, você vai ter que estudar. Então, a inteligência artificial vai te ajudar nisso, a análise de dados vai te ajudar para que você não fique atrás. Sim, a gente está quase acabando. Na verdade, a gente sempre fala, né, que o comprometimento da alta liderança é essencial. Eu vou falar bem rapidinho, gente. Eu sei que a gente não pode estourar o tempo, até para manter aí a nossa regra de sermos compliance, então eu vou ser bem rápida. A Renata também falou isso no início, então é essencial que o exemplo venha de cima. O engajamento dos funcionários, então todo mundo tem que estar abraçando mesmo e entender que trabalhar numa empresa e fazer com que ela cresça depende também de você. Melhora contínua, que é adaptar às mudanças do setor e da sociedade. E o compliance não é apenas para seguir regras, mas a gente constrói uma cultura que beneficia a todos, né? Empresa, funcionários e principalmente os pacientes. Pode passar, Cami, por favor. É isso, gente. Conseguimos aí dentro de 1 minuto. Eu vou aproveitar esse 1 minuto. Eu sei que a Célia me fez uma pergunta, eu falei para ela ir para o meu Instagram, que eu falei sobre isso no meu Instagram, mas agora que a gente tem alguns segundos, eu não vejo. Eu sempre tento ver a solução e o copo meio cheio, sabe, Célia? O que eu quero dizer? Quando a pergunta dela foi a seguinte, vamos abrir aqui, até para as outras pessoas entenderem por que eu estou falando isso. A Célia perguntou, cadê? Do FCPA.
Quais impactos vocês visualizam com as declarações e as ações do Trump quanto à FCPA na indústria farmacêutica? Eu só vejo de forma positiva. Posso falar por quê? Eu não sou trumpista, eu não concordo em diminuir, digamos, a régua, mas eu concordo em haver revisão, sim. O FCPA, ele é de 1977. E quando a gente, por exemplo, na indústria ou em qualquer outra área, qualquer outro ramo que a gente esteja falando, se a gente está dizendo que nós, como compliance officers, a gente revisa códigos, a gente revisa políticas e procedimentos à medida que há necessidade, por que não revisar uma lei? Eu sou totalmente contra baixar a régua, eu sou totalmente contra as pessoas acharem que podem ter corrupção. Isso, de fato, eu sou totalmente contra isso, é inegociável. Agora, você revisar uma lei de 1977, ou seja, tem 47, 46, 47 anos, eu sou advogada, gente, eu não gosto de matemática, mas acho que essa é a conta. É justo. Então, respondendo, Célia, eu não acredito que tenha impacto negativo para a indústria farmacêutica, pelo contrário, porque qualquer revisão que você faça, e você mantendo ali, sim, a sua régua alta é benéfico, tá? Então, eu até falei sobre isso, vou fazer meu jabá. Quem quiser olhar, tá no Instagram, @compliance_Tatiana Iano, e também no LinkedIn. Eu tenho um videozinho, eu fiz um reel sobre isso, e estou explicando melhor. Pronto, falei. Muito bom, gente. Obrigado. Foi uma aula incrível aqui para mim. Aprendi bastante com vocês. Eu sou bastante leigo sobre o setor, mas com certeza vocês já me deram insights aqui que se eu for desafiado, eu já vou mostrar que eu tenho um pouquinho de conhecimento. Enquanto vocês estavam apresentando, eu gostei bastante dos slides, né? O slide que a Tati traz do SAP, se eu não me engano, e também gostei bastante do slide sobre as tendências da IA. Eu tirei o print dos dois, só que um substituiu o outro, tá? Então, me ferrei. Mas eu já fiz uma publicação lá no LinkedIn sobre as tendências. Obrigado pela preparação que vocês fizeram. A apresentação está simplesmente incrível. A gente começa realmente com o pé direito aqui, esse grupo de Mastermind, já trazendo um conteúdo muito enriquecedor para todos nós, tá? Então, eu agradeço a vocês, agradeço as pessoas que participaram conosco. Caso vocês tenham alguma pergunta, a gente pode extrapolar aqui os minutos, não tem problema, mas para quem ainda não é membro da comunidade, eu deixo aqui o convite para que vocês se juntem a nós. Somos uma comunidade muito séria e muito comprometida com as nossas carreiras, tá? O nosso objetivo é impulsionar a nossa carreira, mas nós queremos pessoas que são ou que querem ser protagonistas na sua profissão, tá? Então, é por isso que a gente criou a comunidade do jeito que ela é, dando espaço para todos falarem, todos se posicionarem e usarem as ferramentas que a gente criou para impulsionar e alavancar as suas carreiras, tá? Então, esse é o perfil que a gente quer. E se você está aqui com a gente hoje assistindo ao vivo aqui nessa vídeo ou assistindo no YouTube e se conectou com a gente, pode me procurar, pode procurar a Camila. E um ponto importante, tá, gente, que até membro duvida que a gente faz, que é o seguinte: quem é membro da comunidade paga uma anuidade, é menos de R$1.000 por ano. Você tem acesso a todos os cursos e você tem acesso ao Mastermind, sem custo adicional. Eu vou repetir, agora é papo de vendedor, né? É sem custo adicional, gente. Você não paga nada além para fazer parte desse grupo, por exemplo, com a Tati, com a Marcela e com a Renata, tá? Então, fica aqui o convite para vocês que estão com a gente aqui ao vivo, tá? Eu vou mandar um e-mail para vocês com benefício por vocês estarem conosco, tá? Mas também agradecer a vocês que gentilmente compartilharam o conhecimento, tá? Vou parar a gravação. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.